canal Conhecendo Destinos. Hoje eu quero contar um pouco mais para você sobre alguns tipos de intercâmbio que existem. Às vezes vai faltar um ou outro, mas a gente vai tentar colocar a maioria aqui nesse vídeo. E aí eu vou explicar um pouquinho de forma geral sobre cada um deles para vocês entenderem um pouco melhor. Se vocês tiverem dúvida, quiserem saber mais detalhadamente qualquer um, me deixa aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo só sobre esse intercâmbio, tá? Então, bora lá pra gente começar a conhecer. O primeiro programa que eu vou falar para vocês vai ser o Au Pair. Esse programa ele é ideal para quem quer ficar pelo menos um ano fora do país e quem quer pagar pouco por isso e ainda receber um salário, né? Então, é um programa muito legal. Ele é tanto para homem quanto para mulher, tá? Alguns países que têm a opção do programa de Au Pair são, por exemplo, Estados Unidos, que é o mais comum hoje. Teria na Alemanha, na Áustria, na Espanha, Dinamarca, França, tem muitos lugares que tem esse programa, mas vale lembrar que não são todas as agências que trabalham com o mundo inteiro, tá? A grande parte trabalha mais com os Estados Unidos, algumas ainda trabalham com a França, com a Alemanha, mas não são todos os países que as agências trabalham, tá? Isso é um ponto muito importante na hora da sua pesquisa também. Muitas pessoas já me perguntaram se o Au Pair é um programa exclusivamente feminino, e não. Ele não é exclusivamente feminino, ele tem para homens e mulheres. Só que vale lembrar que para homens às vezes pode demorar um pouquinho mais dar o match, tá? Mas é possível e mais uma vez não são todas as agências que trabalham com Au Pair masculino. Então tem que dar uma pesquisada e tem que procurar, tá? Quando você decide pelo programa de Au Pair, uma das primeiras coisas que você tem que olhar com relação ao país que você decidir são os pré-requisitos. A grande maioria, os pré-requisitos são questão da idade, entre 18 e 26 anos, alguns países pode ser de 18 a 30, você não pode ser fumante, alguns países você não pode ter filhos, não pode ser casada. Então, assim, tem uma série de pré-requisitos. Um dos pré-requisitos mais importantes também é com relação ao idioma, que você tem que ter, no mínimo, o nível intermediário. Tem que lembrar, gente, que vocês vão cuidar de crianças, então não adianta chegar lá com inglês muito básico, porque vocês não vão conseguir se comunicar. Já vi pessoas com inglês ruim serem contratadas, mas eu falo até mesmo por você. Você chegar num país totalmente estranho, sem nível nenhum de inglês ou muito básico, para trabalhar, né, no caso do trabalho, eu acho que é um pouquinho complicado, tá? E algo que eu não posso deixar de falar para vocês, gente, é que esse intercâmbio é para quem gosta de crianças. Por mais que você queira ficar um tempo longo em um país, quer pagar pouco por isso, não adianta você ir se você não gostar de criança. Tem que lembrar que você vai passar a maior parte do seu dia cuidando delas. Seja levando para a escola, acordando, dando banho, dando um remédio, ajudando num dever de casa, levando para algum lugar. Então, assim, você vai estar inserida na vida da criança. Então, assim, se você não gostar, né, não tiver paciência, vai ser um trabalho muito complicado e no final você não vai conseguir fazer, tá? Isso também é muito importante, você gostar de criança. Hoje o Au Pair dos Estados Unidos, ele é mais conhecido entre os brasileiros, tá? Mas igual eu falei pra vocês, tem outros países também. E se vocês quiserem que eu fale de algum país em específico, dê algumas dicas a mais, me fala aqui embaixo que a gente vai conversando mais sobre esse tipo de programa, tá? Vamos falar agora de cursos de idioma. Estudar fora do Brasil é o sonho de muita gente, mas muitos não sabem nem por onde começar. Inicialmente, vale lembrar que existem vários tipos de idioma. E dentro de cada idioma, às vezes, mais de um país que você pode estudar. Então, por exemplo, um que é o mais comum, né? O inglês. O inglês você pode estudar nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Irlanda, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia. Então, assim, só aí você já... Em Malta, tem Malta também. Então, só aí vocês já viram que um idioma tem vários países. E dentro de cada um desses países, gente, também tem várias cidades. Então, assim, é muita opção de lugar que vocês podem ir. E, assim, além do inglês, a gente também tem outros idiomas que você pode aprender. Tem o espanhol, tem o francês, tem o alemão, o mandarim, árabe, japonês, russo, tem muitos idiomas. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher qual idioma que você quer aprender ou aperfeiçoar. A partir daí, você vai filtrar os países, vai olhar as cidades e aí você vai decidir de acordo com o que você gosta mais. Eu vou linkar aqui um vídeo sobre como fazer o seu intercâmbio,
que eu falei um pouquinho do passo a passo que você precisa para começar esse planejamento, tá? Aí vocês vão me perguntar também, Érica, qual que é a opção mais comum que o pessoal vai? Gente, o mais comum é chegarem para mim e falar assim, eu quero fazer inglês no Canadá. Por quê? É uma opção com custo-benefício, né? É uma opção mais barata, você pode às vezes fazer uma carga horária bem mais alta, é um país com custo de vida bom, então você consegue mesclar bastante coisa. Mas como vocês viram, gente, tem muitos países, então não fique só em um. Tenta dar uma olhada mais geral, tenta ver as outras opções. Às vezes o Canadá não tem nada a ver com você, mas a Inglaterra tem. Então tenta olhar o que vai ser ideal para você. Outra coisa que me perguntam muito é com relação ao tempo. Quanto tempo de intercâmbio que é necessário para eu aprender o idioma, ou para eu desenvolver, ou qualquer outra coisa. Com relação ao tempo, isso também é muito relativo, porque tem gente que só vai ter 2 semanas, só vai ter 4 semanas, como tem gente que pode fazer um ano inteiro. Se você for pensar uma pessoa que está iniciando do básico, seria pelo menos de 3 a 6 meses para fazer um intercâmbio. Mas se você não tem esse tempo, não se preocupa, porque às vezes com 2, 4 semanas você consegue já desenvolver um pouquinho e aí você vai fazendo às vezes mais de uma vez. Eu já tive gente que fazia o intercâmbio todo ano, fazia 2 semanas todos os anos. Eu conheço gente que faz sempre no período das férias de trabalho, faz um intercâmbio todo ano. Então assim, o importante é quanto tempo que você dispõe para essa atividade. Entendeu? Se você vai ter um mês, aproveite esse um mês. Se você tem 2 semanas, põe um curso intensivo, mergulha de cabeça no curso. Então, assim, vai depender do que você, como é que você vai agir com o seu intercâmbio. Eu sempre falo que quem faz o seu intercâmbio é você. Se você chegar lá, fizer amizade com um brasileiro, ficar falando português o tempo inteiro, não adianta. Você pode ficar 1 ano que o seu inglês não vai desenvolver, entendeu? Ou qualquer outro idioma. Então, o importante, o ponto principal é como que você vai agir durante o seu intercâmbio. Tanto que você vai colocar de foco nessa sua experiência, tá? A maioria das escolas, elas oferecem de 2 semanas até 1 ano. Podem ter escolas que você já consegue comprar mais tempo de curso de idioma, mas a maioria é até 1 ano, tá? Então, bora pro próximo. Esse é um dos programas mais interessantes para quem deseja estudar e trabalhar, que é o curso de idiomas com trabalho. Esse vale muito a pena para quem quer ficar um tempo maior. Normalmente, num programa desse, você tem que ficar pelo menos 4 meses. Isso varia muito de país para país, tá, gente? Nos Emirados Árabes, por exemplo, se você ficar 3 meses, você já pode trabalhar e estudar, você já tem autorização. Mas tem outros países, como na Austrália, na Nova Zelândia, que são no mínimo 14 semanas, que seriam 3 meses e meio. Já na Irlanda, são no mínimo 25 semanas, que são cerca de 6 meses. Então, isso varia muito de acordo com o país. Se tiver algum país específico que vocês querem que eu fale, também coloque aqui nos comentários que eu falo para vocês. Tem alguns países que essa opção ela é muito interessante, como, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, a Irlanda, tem também nos Emirados Árabes, no Chile. Tem alguns lugares que é um pouquinho mais burocrático, como a França, Malta, Inglaterra, Espanha. E muita gente me pergunta também com relação ao Canadá. Só que o Canadá, hoje em dia, você não pode estudar o idioma e trabalhar, tá? Lá é um pouco diferente essa questão, mas existe também a possibilidade de trabalho com estudo. Então, assim, tem muito lugar que você tem essas oportunidades. A questão é que cada lugar, cada país vai ter os seus pré-requisitos. Não dá para, por exemplo, vou estudar 1 mês e já vou trabalhar e estudar. Não, isso não existe porque cada um tem o jeito certinho, tá bom? Então, bora pro próximo. Vamos falar um pouquinho dos programas só de trabalho. Essa opção ela é um pouquinho mais restrita, tendo alguns pré-requisitos a mais e algumas vezes um pouco mais burocrática, como no caso de um trainee, por exemplo. Existe também um que chama Work Experience, que é um programa de trabalho nos Estados Unidos, em que você vai trabalhar às vezes estação de esqui, parque aquático, parque temático, aí você tem várias opções. Essa opção ela é exclusiva para universitários, então você tem que estar fazendo faculdade, normalmente graduação, para poder fazer esse intercâmbio. E ela também tem a questão da idade, normalmente de 18 a 29 anos. Então, assim, tem alguns pré-requisitos a mais, assim, não é só você querer trabalhar, tem que cumprir todos eles, tá? Outra opção também seria o de trabalho na Disney, o ICP, que é também um programa para universitários, você tem que estar com o inglês mais avançado, você faz entrevista com os recrutadores da Disney. Então, assim, são intercâmbios que você vai só trabalhar,
você recebe salário, algumas vezes tem acomodação inclusa, outras vezes não, você paga acomodação com o seu salário. Às vezes você vai trabalhar numa empresa dentro da sua área, como no trainee, outras vezes não, como no Work e no ICP, que você trabalha em algumas posições diferentes. Às vezes você vai trabalhar de housekeeper, às vezes você vai trabalhar cuidando de uma loja, de vendedor, de caixa, isso vai depender muito de cada um. Então, assim, alguns programas, como por exemplo o Work e o ICP, ele é muito pela experiência que você vai ter, pelo crescimento pessoal que você vai ter. A parte profissional é muito do trabalho em grupo, da dinâmica, de você conseguir, às vezes, resolver desafios. Então isso é muito importante nesse tipo de programa. E com a cabeça de que apesar de você trabalhar em uma posição que às vezes você não trabalharia aqui no Brasil, é uma coisa que te faz crescer muito. Eu já fiz esse programa, o de Work, eu trabalhei como salva-vidas, eu ainda vou fazer um vídeo aqui para você sobre isso, e ele foi muito interessante, tanto para o meu crescimento pessoal, quanto para a parte profissional, de aprender, às vezes, resolver alguns problemas, algumas coisas a mais, assim. É um programa muito interessante. Bora pro próximo. Existe uma outra opção que eu acho muito interessante, que é o trabalho para professores. Como que funciona esse intercâmbio? Professores aqui do Brasil, às vezes professores de ensino médio, ensino fundamental, vão trabalhar também no ensino médio ou fundamental nos Estados Unidos. Não trabalham em faculdade, tá? Então, às vezes, professores universitários que queiram ir, vocês não vão trabalhar em universidades, vão trabalhar sempre em ensino fundamental e médio, algumas vezes em kindergarten, ou seja, pode trabalhar ainda no pré-fundamental, não sei como é que você chamaria isso hoje. Então, assim, são programas específicos para professores de biologia, geografia, história, professores de inglês não, tá? Não entra nessa conta. Professores de matemática, de artes. Então, seriam para vocês poderem dar aula em escolas americanas. Esse programa ele é legal porque a sua família toda pode ir. Você pode levar filhos até, se eu não me engano, 21 anos. Você leva o seu marido e o seu filho pode estudar numa escola americana, seu marido pode trabalhar também e você recebe um salário também. Então isso é muito interessante. Normalmente você vai morar em cidades menores, né? Então o custo de vida é um custo de vida mais baixo e você vai receber um salário e vai ter um dia a dia como qualquer outro professor americano. Muito legal para quem quer ter uma experiência totalmente diferente, né, do que teria aqui no Brasil. Então eu acho que vale muito a pena para quem quer dar uma mudada assim, fazer uma coisa diferente. Vamos falar agora de programas de trabalho voluntário. O programa de trabalho voluntário mais comum hoje é na África do Sul, mas não se enganem, viu, gente? Existem vários países, várias opções de programas de trabalho voluntário. Existem empresas que fazem essa opção de programa de forma gratuita e outras, na verdade a maior parte, é paga. Aí você vai me perguntar, uai, mas se é trabalho voluntário, por que eu vou pagar? Bom, essa pergunta ela é muito mais comum do que você imagina. Muitos lugares que vão te receber, eles são extremamente pobres e às vezes até abaixo da linha da pobreza. Então esse valor que você paga, ele é repassado para o projeto, para a manutenção do mesmo, para poder pagar a acomodação, a alimentação que você vai ter. Normalmente nesses projetos está praticamente tudo incluso. A única coisa que normalmente não é inclusa é a passagem aérea e os seus gastos pessoais, mas assim, alimentação, acomodação, transporte, tudo isso já está incluso no valor. Então, não daria para que esses projetos arcassem com todos esses gastos sozinhos. Então, quando a pessoa faz um programa voluntário, ela paga um valor, esse valor é repassado para o projeto, que vai para a manutenção dele, para acomodação, alimentação e os gastos que você vai dar para eles enquanto você estiver lá, tá bom? Mas é bem legal, eu tive gente que já fez, teve uma menina que ela faz medicina aqui no Brasil, não sei se ela está fazendo ainda ou se já formou, mas ela foi trabalhar na Namíbia, em um hospital. Então, assim, você imagina, para o crescimento pessoal dela, até para a profissão dela, foi muito, muito legal. Então, High School, o programa mais procurado pelos adolescentes. Esse, com certeza, é sem dúvida um programa que você vai ter total imersão na cultura do país que você for. E eu te falo assim, sem sombra de dúvida, se você tiver a oportunidade, faça o High School. Você vai ter um crescimento pessoal muito grande. Eu falo para você, pai também, o seu filho, com certeza, ele volta outra pessoa, porque ele desenvolve muito estando lá, tendo que aprender sozinho, fazendo as coisas sozinho. Isso é muito legal, tá? Vale muito, muito, muito a pena mesmo. As modalidades desse intercâmbio seriam totalmente público,
Teria o distrital, o particular e alguns lugares tem também o mini high school, ou então você fazer um termo do high school. Existem essas opções hoje. E se você pensar com relação aos países que oferecem, principalmente Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, França, Espanha, Holanda, Suíça, Suécia, Áustria, aí tem várias opções de país. Lembrando que cada país vai ter os seus pré-requisitos. A França, por exemplo, você tem que ter pelo menos uns 2 anos, se eu não me engano, de francês, ou já ter um certificado que você domina o idioma. O mesmo serve para a Espanha. Então, assim, quando você for procurar o país que você quer, dá uma olhadinha nos pré-requisitos para poder ver se você se encaixa, tá bom? Uma coisa para deixar claro do high school, que muito adolescente, quando chega falando, eu quero fazer high school, não sei o quê, acha que vai ser tipo um High School Musical. Não é, tá? Vocês têm que estudar, tem que ter nota mínima, porque senão vocês não vão conseguir validar sua nota quando chegar no Brasil, e aí vocês vão perder o ano. Tem uma série de coisas que os adolescentes lá da mesma idade vão poder fazer e você não. Então, assim, é um programa para quem quer realmente conhecer uma cultura diferente, para quem quer ter essa imersão e tem a cabeça aberta para poder aproveitar ao máximo dentro das regras, tá bom? Mas é um programa muito legal para fazer. Então,